anos, assim, vou colocar só nos últimos 5 anos, pegar aí a faixa de 2020 Uhum. para cá. É um mercado que explodiu bastante, mas ainda não estourou a bolha. Eu sinto isso, que as pessoas, pelo menos aqui na região, eu moro em Parnaíba, Piauí, é uma visão que a gente tem aqui na cidade de que fazer jogos é uma coisa muito nova, o pessoal ainda tá brincando muito, tá explorando muito, ainda não teve aquele estalo a desbloquear assim, a mente e falar assim, poxa, jogos são viáveis. O jogo é um produto, o jogo é uma coisa que eu vou fazer, eu vou vender, vou ganhar dinheiro. A gente ainda quer se divertir muito com o jogo, quer fazer uma coisa que é bonita, uma arte, uma cultura, uma obra-prima e uma duração de 5, 10, 15, 20 anos fazendo um jogo que é a masterpiece do cara. Então, isso também é um conceito que eu já venho tendo com alguns colegas, a gente sempre fica postergando o desenvolvimento, elevando o nível da coisa, só para chegar naquela obra-prima de fazer o jogo. Mas não é bem por aí. Fazer jogos é uma profissão como qualquer outra, então o desenvolvimento em si de um software, o jogo é um software, então ele te consome tempo. Então você vai passar um mês, 2 meses, 3 meses ali desenvolvendo e você precisa ter sua fonte de renda. Você precisa se alimentar, você precisa pagar a sua energia, pagar o equipamento que você comprou, a sua internet. Então você precisa transformar isso em uma fonte de renda, tem que saber ganhar dinheiro com isso. Então, quando você monta o jogo, tem todos aqueles processos que a gente tem do mercado de desenvolvimento de software normal, UI, UX, essa parada, que a gente explora muito, né? Você tem que conhecer o seu público-alvo, tem que saber o que ele gosta, tem que conhecer vários gêneros, vários estilos de jogos diferentes, para você conseguir montar o melhor de todos os casos. Tem um livro chamado Hobby como um Artista. Eu adoro esse livro, ele tá bem aqui do meu Ah, lado, infelizmente eu ainda tô na conheço. metade dele, é maravilhoso. Vai aprender Uhum. muita coisa lendo esse livro. Lá tem uma frase que diz mais ou menos assim: não há nada de novo debaixo do céu da terra. Esse é da Bíblia, não lembro agora a passagem. Não há nada de novo debaixo do céu da terra. E aí a outra frase que vai dando força para esse pensamento, para essa frase da Bíblia, é que não tem nada de novo, as pessoas continuam dizendo que é criatividade, construindo coisas novas. Na verdade, a gente que não sabe a referência da qual aquilo foi criado. Então, o que que isso quer dizer? E você vai juntar várias peças diferentes, vai formar um Frankenstein, vai pegar uma mecânica de um jogo, juntar com o gênero de outro e vai criar uma coisa nova, né? Tem muitos Uhum. jogos que fazem isso e nesses últimos anos aí, né, dos últimos 5 anos para cá, isso foi na minha opinião, foi uma explosão enorme, enorme da quantidade de gêneros que nasceu, a quantidade de jogos que conseguiram entrar no mercado por motivos que a gente não pararia para pensar num primeiro momento. Por exemplo, o sucesso de o sucesso do jogo Among Us, ele é Uhum. muito dado pelo fato de ser um jogo incrivelmente simples e casual, no caso, a palavra foi usada foi essa. É um jogo extremamente casual e divertido de ser assistido, não de ser jogado. Porque as pessoas que recebiam as chaves ali e tudo mais eram streamers, e ele jogando, criando aquele conteúdo, aquele ambiente de diversão, era legal causar intriga, fazer o bafafá e tudo mais, e as pessoas assistiam. Então foi um jogo que se popularizou muito por conta a criação de conteúdo, por conta da live, da stream. Então, há alguns anos, a gente não pararia para analisar essas características de um jogo, né? O quão divertido é o teu jogo? Tem suporte para streamer, tem suporte para multiplataforma. Então, muitas dessas características, elas meio que vão inflando cada vez mais o mercado. Mas a minha opinião aqui pela minha região é que a gente ainda não destravou esse nível de consciência de que jogo é uma coisa viável e que a gente tem essa oportunidade de colocar para frente, como qualquer outro negócio. Uhum. Mas se você fosse falar agora, tipo, o mercado de trabalho, ele estaria
Entre o Brasil e outros países, você recomendaria atualmente uma pessoa que está interessada em entrar nessa área continuar no Brasil? Olha, depende muito, na minha opinião, claro, depende muito de qual é que é o teu intuito a médio e longo prazo. Por exemplo, se você quiser entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, procura vaga aqui no Brasil. Procura vaga aqui no Brasil porque você vai ter um alcance muito mais próximo, um nível de relevância maior. Só que o detalhe, o mercado do Brasil, ele é um mercado que busca o profissional generalista. E eu não estou falando do artista, do tech artist, que é um cara que consegue desempenhar muitas funções. Eu estou literalmente falando do cara que tem o costume de fazer muita coisa no ambiente de desenvolvimento porque ele é sozinho e é uma mão de obra barata e vai acabar desenvolvendo muita coisa. Lá fora, eles valorizam muito mais o especialista, o cara que faz um trampo, uma coisa só e faz aquilo ali muito bem. Então, eu acredito muito que vai depender aí da tua visão do que tu quer para a médio e longo prazo. Se você quer se especializar logo o mais rápido possível em alguma mecânica, alguma coisa, algum nicho, então acho que vale a pena, quem sabe, montar teu portfólio aí durante 6 meses, um ano, e já começar uma vaga mesmo lá para fora. Mas se não, se tu quiser assim, gradualmente evoluir, buscar mais experiência, diversificar tuas opções, eu acho que vale a pena começar aqui no mercado do Brasil. Tá bom, obrigada. Nada. Te peguei Fiz desprevenida questão de aí, falar mas obrigada. bastante. Fiz questão de falar bastante, mas o pessoal que chegou depois, a gente não vai estar falando muito sobre esse assunto, não. A gente vai fazer eu vou fazer uma dinâmica. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês nessa pegada mesmo de oficina mesmo, a parte prática e tudo mais. Para quem já acompanha aqui a Game Guild, para quem já acompanha um pouco das minhas atividades, eu já vim fazendo muita aula teórica aí nos últimos 3 meses, 4 meses, e eu estou buscando cada vez mais um espaço para a gente botar a mão na massa. E aí hoje eu queria tentar pegar um pouco dessa dinâmica e o nosso título aqui de hoje, dos próximos dias, é literalmente fazer alguma coisa prática na hora. Então eu pretendo ficar aqui com vocês nas próximas 2 horas, até as 9 horas. Eu estou com esse horário disponível somente, alocado somente para vocês. E o nosso primeiro dia aqui hoje é para falar sobre uma reimaginação do Pong. Para quem não conhece, o Pong é aquele joguinho. Vou buscar logo aqui o meu. Transmitir a minha tela aqui para vocês. Blá, blá, blá. O Pong é aquele joguinho que tem de um lado e do outro meio que um. É a raquete, né? O que simbolizaria ali a raquete do jogo. E fica passando uma bolinha para o lado e para o outro e você tem que rebater. Se você deixa a bola escapar, ela gera uma pontuação pro teu adversário, né? E aí ela tem as bolas limitadas, é, e quando a bolinha passa as portas, ela vai meio que redirecionando, né? Vai mudando a direção e voltando para dentro do jogo. Então, já comecei aqui mais cedo, para tentar visualizar um pouquinho, né? Só para deixar bem claro, essa aqui é uma aula de conhecimento básico, ela não chega desculpa, é uma aula de conhecimento introdutório, ela não chega a ser básico, então não vou abordar ah, elementos iniciantes da ferramenta em si, mas vou falar sobre os elementos mais que a gente vai utilizar mais comumente e também, como o foco é Game Jam, sempre Game Jam, eu vou estar dando algumas dicas de análise de desenvolvimento. Como assim? Ah, nível de consciência que você tem que ter para um projeto, para você poder fazer uma entrega, para fazer um desenvolvimento, para tomar uma decisão sobre aquilo que é possível você desenvolver ou ser obrigado a cortar. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que a gente for explorando um pouco dessa imaginação que eu trouxe aí para o Pong.
Para quem já me conhece, eu sou um pouquinho viciado em 3D, sou apaixonado por 3D, na verdade. É, o que mais ocupa minha linha de visão são os filmes da Disney, né, da Pixar, aquelas animações 3D. Sou altamente viciado nelas, eu pareço uma criança assistindo, a pessoa me para, olha pra mim quando eu estiver na frente da televisão, eu tô até babando. É mais porque eu realmente sou apaixonado pela essência que eles conseguem construir ali da personagem. E aí isso acabou derivando muito do meu gosto para desenvolvimento. Então, tudo que eu falar aqui para o ambiente de 3D, ele também vai ser aplicado para um ambiente de 2D, dentro da Unity ou em qualquer outra game engine, claro que com suas especificidades, né? Mas aqui, de forma geral, eu vou tentar abstrair sempre a aplicação que seja da mecânica, do código, do design em si do jogo, para que a gente possa ter uma visão de vários elementos, né? Uma visão de vários contextos. Nesse caso aqui, eu tentei reimaginar o que seria a visão do Pong se a gente tivesse um ambiente 3D. Então, eu cheguei bem pertinho aqui, usando aquela referência do jogo Paddington, acho que é Paddington, não lembro agora. Não, é Paddle Bottle, Paddle Ball, não vou lembrar agora. Mas basicamente, você fica numa sala fechada, aí tem a raquete, uma bolinha, fica batendo a bolinha, ela vai até a parede e volta, né? Então, nesse caso aqui, eu estou usando alguns quadrados. Podem ver que eu estou usando formas primárias mesmo, formas primitivas, como a gente chama dentro da engine. São cubos que eu simplesmente arrastei para o lado e para o outro. Tem um formato parecido aí, um formato que eu achei um pouco legal. Aqui, para representar a bola, eu botei um quadrado mesmo menor, de tamanho menor, e dei uma corzinha para ele. A gente poder ter uma diferença entre o que seria o meu goleiro, né, que eu tô chamando de goleiro, e a nossa bola em si. Dentro desse ambiente, eu separei cada aresta dessa daqui, desse grande paralelepípedo, é um outro cubo que eu simplesmente alonguei ele. Então ele tem um colisor, que na verdade nem precisaria, né? Porque ele não vai fazer parte da física, mas enfim. Deixei aí o colisor, não vai fazer muita diferença pra gente. E aqui do lado de fora eu vou ter literalmente os colisores que vão fechar o meu espaço. Não dá pra ver eles porque eles são transparentes. Não vou nem tentar mostrar pra vocês, mas se eu aproximar bastante, deixa eu tentar, vai. Que acaba, não sei se vocês vão conseguir ver, mas dá pra ver umas linhazinhas verdes aqui, ó. Essas são as bordas dos colisores. Então, nesse caso aqui, os colisores, eles vão estar impedindo que a bola saia para as laterais e acabe pegando e atrapalhando um pouco o jogo e tal. Então, a ideia aqui é manter um pouco da essência do Pong, que vai ser um jogo em que a bola vai ficar indo para um lado e para o outro, e você vai atuar como se fosse o goleiro, e impedir que a bola bata no seu canto, né? E nesse momento eu tenho somente essa base montada, a acelerar um pouquinho essa parte de construção, de 3D e tudo mais. E eu já queria montar os scripts junto com vocês. Eu tenho algumas ideias do que fazer, de como é que vai ser a mecânica do jogo, o que que eu passei a tarde toda é, matutando de ideia, mas eu gostaria muito que vocês interagissem e dessem sugestões. Então vamos imaginar que a gente está na nossa Game Jam aqui, da Zen Jam, e que a gente vai passar os próximos dias tentando produzir pequenas mecânicas, pequenos jogos durante essas 2 horas de oficina, para a gente treinar o que que é viável ou não em um ambiente de simulação do espaço de uma Game Jam. Claro que nós vamos ter muito menos tempo, né? São 2 horas, não se compara às 48 horas que a gente tem na Game Jam, ou a uma semana que a gente vai ter aqui na Zen Jam. Mas eu já queria estar treinando, assim, pequenas coisinhas com vocês, tá bom?
A qualquer momento, pessoal, vocês podem me interromper aqui e fazer perguntas ou dar sugestões para a gente ir trocando uma ideia e tentar criar um ambiente mais dinâmico possível para que eu possa estar passando conhecimento para vocês. Então, nessas 2 horas aqui, eu gostaria de ser explorado o máximo de potencial possível. Hum. Bom, junto com os elementos 3D, eu vi isso aqui em um projeto e eu achei simplesmente lendário. Copiei, adotei. As pastas da Unity aqui, geralmente, a gente traz alguns arquivos que são importados aqui dentro, né? E aí as nossas pastas, elas acabam ficando perdidas no meio de tanta importação que é possível de ter em um projeto, às vezes, de larga escala. Então, eu vi uma vez um projeto que começou com pastas autorais, pastas do seu próprio projeto, o Underscore. Eu achei genial, porque isso vai forçar com que essas pastas sejam as primeiras a serem adotadas aqui na hierarquia da parte de projeto. E eu acabei adotando isso para mim de forma, né, efetiva. Eu vou começar criando aqui um script para o nosso personagem. Num primeiro momento, eu pensei em duas movimentações para essa personagem, né? Eu pensei em movimentações fixas ou em movimentações livres. Movimentação fixa, ela seria calculada a partir de um step, né, um passo que essa personagem vai poder dar. Então imagina que ela está aqui na posição zero. Aí se ela quiser subir, ela vai dar um step, sempre de um em um. Então você vai clicando, vai apertando o botão e ele sempre vai indo nessa velocidade aqui. Isso aqui permite com que a gente tenha é, não vai permitir com que a gente em si tenha o controle sobre a velocidade da personagem, porque vai depender do quão rápido a gente aperta e o sistema de input que a gente vai ter. Mas eu achei essa abordagem legal, essa mecânica legal, porque aí a gente vai poder criar uma densidade no jogo em que a pessoa vai ficar apertando o tempo todo, vai ficar atuando diretamente no jogo o tempo todo. Assim, eu vejo de forma diferente do que simplesmente apertar e segurar o botão para você fazer uma locomoção, né? Dessa forma, cria-se uma densidade em que o jogador fica ali o tempo todo interagindo, criando momento para ele fazer a decisão. Não sei vocês, mas eu jogava um jogo competitivo chamado Valorant e a gente acaba recebendo os tics. Quanto mais a gente joga, mais a gente vai recebendo os tics dos outros jogadores, né? Então, a gente não fica quieto, a gente fica apertando para um lado e para o outro, movimentando o tempo todo a personagem, trocando de arma para faca, de faca para arma, fazendo samba, pulando, enfim. Então, dá essa ideia do tique aqui de um quadrado para o outro, é um pouco vem um pouco dessa sensação que eu tinha de outros jogos, de não ficar quieto, ficar ali o tempo todo mexendo, movendo o tempo todo. É claro que dá para fazer isso com a outra movimentação também, mas eu acho que essa movimentação aqui pulando vou chamar de tile para tile, eu acho que ela ficaria bem mais divertida para o jogador. A outra movimentação, ela também me chama a atenção, ela é interessante porque ela permite com que a gente tenha um controle maior sobre a direção que a gente vai estar movendo. Por exemplo, na anterior, teoricamente, a gente não poderia estar andando na vertical. Não, perdão, na diagonal. A gente poderia estar andando para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, né? E na movimentação livre, a gente vai ter um pouquinho dessa liberdade de andar na diagonal, já que a gente vai ter, já que ela vai, é o que a gente chama de freeform, né? Cartesiano, freeform cartesian. Então, vou começar criando esse script. A Unity, ela trabalha com um sistema, a Game Engine em si, ela trabalha com um sistema em que ela é muito amigável para quem está utilizando, né, para nós usuários. Tudo que a gente pode fazer aqui dentro da Game Engine, basicamente, a gente pode fazer com um arrasto e solta, apenas com o mouse e tudo mais. Tem um colega que fala que a Unity é um grande jogo de criar jogos, porque para ele é tudo arrasta e solta.
ele não está errado, né? Tem um pouquinho disso. Vou clicar aqui na minha parte de scripts, clicar com o botão direito, criar um novo script. Isso daqui é o mínimo que a gente vai estar aprendendo para a gente trabalhar com qualquer outro cenário, qualquer outra situação que a gente possa se colocar dentro dos nossos objetos. Ah, nesse momento, eu queria passar um pouquinho para vocês o conceito de componente. Tudo que entra dentro da cena, ela faz parte de um objeto, né? Então, todos aqueles elementos que eu apresentei para vocês mais cedo, eles são um objeto. A câmera é um objeto, o colisor, a bola, o goleiro. Então, todos esses objetos, eles têm atributos, chamar de características. Eles têm características específicas, né? A criação do nosso script é meio que estar criando uma nova característica que pode ser passada para um ou mais elementos. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com um script aqui que é solitário, a gente vai ter um script solitário que é só para o nosso jogador. Não vamos ter, infelizmente a gente não vai ter, não temos perspectiva para fazer o multiplayer, nem mesmo local, mas a ideia é que a gente pudesse reutilizar esse mesmo script para colocar em ah, outros objetos. Uma criatura, um outro personagem, um outro jogador e por aí vai. No nosso caso, a gente vai chamar esse script de Player Movement. Bem padrão, bem comum. Os nomes eles precisam ser direcionados. Então, se eu estou fazendo um script que é de movimento e é o movimento do jogador, nada faz mais sentido do que o próprio nome Player Movement para direcionar esse contexto. Legal? Vou clicar duas vezes para abrir o arquivo e a gente já vai dar de cara com algumas características principais do C Sharp da Unity. Vocês, ele cria aqui essa classe em branco, bem padrão, com algumas palavras-chave, né? Monobehavior, Start e Update. Então, Monobehavior, para quem já tem um pouquinho de conhecimento aí da linguagem de programação, gente, isso é extremamente importante, tá? Conheçam C Sharp. Se vocês querem usar uma game engine, descubram qual é a linguagem deles e comecem a estudar a linguagem previamente, para vocês saberem. O Monobehavior é uma classe, né? Ah, assim como essa outra que a gente acabou de criar, ó, uma classe Public Class Player Movement herda, esse aqui é o item que dá o sentido de herança de Monobehavior. Então esse Monobehavior é uma das características que eu citei mais cedo, padronizadas de todos os nossos objetos que estão na cena. Então todos eles vão herdar de Monobehavior. Essas daqui são as características principais da própria Game Engine, tá bom? Esse atributo aqui, essa classe MonoBehavior, tem essas funções padronizadas, start, update e muitas outras que a gente não vai entrar agora nesse contexto. Então, um pouquinho do que a gente vai fazer agora, vou digitar bem rapidão para a gente entender um pouco do contexto. Ah, então, ah, uma funçãozinha aqui chamada getAccessHall, passando o parâmetro horizontal e embaixo passando o parâmetro vertical. Basicamente, essas funções, elas vão pegar o nosso controle, que já está mapeado dentro da Unity, ela já faz isso para a gente, e vai retornar o eixo positivo inteiro, entre -1 e 1. Se for na horizontal, no mouse não, no teclado aí, AD, ou seta para a esquerda e seta para a direita.
Se for vertical, é o WS ou seta para cima e seta para baixo, né? Então, esses valores aqui, eles vão ser. A gente vai coletar esses valores da nossa classe input, que é um cara que vai ter o nosso. Vai ter as propriedades específicas aí de entrada e saída. Entrada, na verdade, somente entrada. Dos valores do teclado, do mouse, de outros controladores. Se você tiver um controle, você conecta ele no seu computador, ele já é capaz de mapear essas teclas para você de acordo com essa classe aqui, tá? Mas enfim, o que que a gente vai fazer com essa variável, getAccessRow? A gente vai verificar se ela está sendo apertada, né? Vai verificar qual é o valor. Na verdade, tem uma maneirazinha mais interessante de fazer isso, porque esse cara aqui ele vai retornar para a gente. É, errei aqui. Vai retornar para a gente valores inteiros, como eu disse antes, entre 0 e 1. Pô, entre 1 e -1, para a direita, para a esquerda ou para cima para baixo. Então a gente pode simplesmente pegar esses dois valores e a gente consegue colocar eles em uma variável, né? Vou chamar de variável x e y. Elas basicamente vão definir qual que vai ser a nossa direção. Então, só que tem um detalhe. Vou mostrar primeiro essa função aqui, depois eu vou mostrar como é que seria para a gente mudar um pouquinho e fazer a movimentação do tick by tick, tá? Nesse caso aqui, a gente vai querer fazer o seguinte, a gente quer pegar essa variável, que a gente está lendo o valor, isso aqui está trazendo um valor para a gente de -1 a 1, e a gente vai querer pegar esse valor e usar dentro de uma característica chamada transform. Todos os objetos que tem dentro de um game object, eles têm esse atributo aqui chamado transform. Ele contém os valores de posição, ah, escala e rotação no mundo de acordo com o seu objeto, de acordo com ele mesmo, tá? Então, se eu pegar o transform.position, estou pegando a posição do objeto que esse script está anexado. Já já a gente vai entender isso melhor. E aí eu quero somar os valores que eu peguei ali de cima com o valor que eu estou para essa posição. Você imagina que eu simplesmente vou pegar minha própria posição e vou somar, sei lá, com x. Só que, claro, que isso aqui não vai dar muito certo, porque esse cara, ele é o que a gente chama de um vector tree. Então, ele tem três valores, x, y, z, que são as três coordenadas, né, cartesianas aqui no nosso mundo 3D. Para eu conseguir somar essa posição do x, eu vou ter que pegar um valor específico e fazer essa soma e tudo mais. Eu não consigo somar um vetor 3 com um float, né? Eu teria que, sei lá, pegar o ponto x dele para pegar só esse valor e poder fazer essa soma aqui adequada. Mas isso aqui vai causar outro erro, porque eu quero atuar aqui em cima. De forma bem simplificada, o nosso cálculo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar essa variável x vezes vector 3 no nosso player. Vixe, eu errei aqui um negocinho. Meu player aqui, ele precisa estar um pouco na frente do meu gol. Então eu vou colocar ele aqui no. É, pronto, aqui tá bom, mais ou menos. O meu gol é essa região aqui inteira que tá aqui atrás. Eu já tive algumas ideias, sei lá, fazer um shader, fazer alguma coisa tipo uma barreira mesmo, sci-fi.
para praticar alguns conceitos que ficaram perdidos aí no tempo. Mas nada muito elaborado aqui pra gente. Deixar bem branco mesmo aí. Quem quiser contribuir depois, fica à vontade, galera. Vou deixar esse projeto aberto lá no meu GitHub para quem quiser pegar, explorar e adotar e continuar a partir de onde a gente parou. No caso, eu vou querer pegar esse X e multiplicar ele por esse carinha vermelho aqui, ó. É para ir para a direita e para a esquerda. Esse cara, posso estar enganado, mas ele é o Vector Tree Right. É um carinha que ele fica assim, ó. Vector Tree 100. Aí esse cara é interessante, mas aí esse carinha aqui é interessante porque na hora que eu multiplico, somar, eu não consigo. Mas eu consigo multiplicar um valor float por um vector tree. E na hora que eu multiplico esse cara, eu estou multiplicando cada um desses valores, né? E aqui é um, sei lá, se aqui for um, aí aqui vai 1, 0, 0. E aí eu consigo pegar esse aqui e dizer assim, olha, já que esse cara aqui tem um ou menos um, eu vou querer andar um ou menos um nessa direção. A mesma coisa serve para o nosso y aqui. Já que ele é um ou menos um daqui de cima, eu vou conseguir. Esse cara aqui muda. Eu vou conseguir subir ou descer uma unidade. E outro detalhe: essa função aqui, ela é chamada no update. A gente está calculando isso aqui dentro do update. Isso aqui vai ficar rodando todo o frame. Então, isso aqui vai ser uma coisa que vai ser muito rápido. No meu computador aqui, pelo menos, eu devo rodar essa simulação da Unity a uns 200 FPS. Ainda mais que tá bem no... não tem nada aqui, então ele vai rodar muito rápido. Então essa simulação aqui vai explodir aqui o nosso jogador, nosso goleiro vai embora no instante. Então, a gente diminuir um pouquinho dessa condição, ver se eu consigo mostrar para vocês exatamente o que acontece. Eu só o nosso show. Salvei aqui o código. Agora eu preciso colocar esse código aqui na nossa personagem para poder fazer efeito nele dentro do jogo. E tudo que eu preciso fazer é, eu posso pegar o nosso script, arrastar para ele, arrastar aqui na hierarquia, ou simplesmente com o inspector aqui que está aberto do lado, eu posso arrastar para cá. Então, qualquer uma dessas três opções é viável. Nosso script já está no nosso jogador. Então, salvar aqui a nossa cena com o Ctrl S e vou dar play. Só isso já deve ser possível da gente mexer o nosso personagem aqui, nosso goleiro. Ele já tá movendo aqui. Opa, aí. Desse jeito aqui, eu estava falando para vocês, como está sendo calculado a todo instante, é, ele está indo de forma livre, naquela freeform que eu falei para vocês mais cedo, no Cartesiano. É, Cartesian freeform, se não me engano. E também tem esse limitante aí da velocidade, né? Para a gente diminuir um pouco essa velocidade, a gente pode simplesmente pegar aqui em cima esses valores de float aqui, ó, e multiplicar eles por uma variável que é o time.delta_time. Esse aqui é um truquezinho que a gente utiliza para deixar esse valor tão pequeno que ele faça sentido dentro da simulação da sua máquina. Então, existe uma diferença muito grande da minha máquina para a sua máquina. E esse valor delta time consegue calcular a diferença entre os frames de um jogo. Esses frames, eles vão ser
bem sutis, vão ser, teoricamente, né? É para eles serem bem lineares em cada máquina, e esse valor ele vai se aproximar muito de um valor constante. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou meio que garantir com que os valores dentro do update eles sejam meio que frame rate independent. Meio que a gente vai conseguir burlar a necessidade de um cálculo sobre tempo, sobre segundo, porque eles vão depender do frame rate do computador da pessoa. E aí, para deixar ainda melhor, eu posso multiplicar esse cara por uma variável chamada speed. Eu vou criar agora, simplesmente chamar ela de public float speed. E por eu ter deixado ela como pública, que é interessante, a gente vai conseguir ver ela lá no inspector. Então ela vai aparecer aqui do lado. Ah, por que que você fez isso? Porque agora vocês estão vendo aí o tempo que está demorando para carregar. Agora que eu tenho essa minha variável colocada aqui setada no inspector, eu consigo alterar o valor dela sem passar por esse processo de compilação de novo. Então aqui já terei para 10, aqui já foi para 5, agora já coloquei em 20 de novo. Vou colocar em 4 e vou testar para ver como é que vai se sair essa velocidade dentro do jogo com aquela variável do time delta time. É, então, na minha opinião, tá um valor bacaninha para se trabalhar. Ah, então é mais ou menos isso. Por enquanto eu ainda posso sair daqui, né? Como eu disse, eu não fiz muita coisa. Isso é uma coisa que a gente vai analisar depois, tá? Ah, então a gente já tá movendo o nosso personagem. Vou seguir aqui com a ideia, ah, e tentar fazer um pouquinho daquele movimento da bola que vai e volta no pedestal e tudo mais. Para fazer isso, a gente vai precisar levar em consideração o universo 3D. Então, ver qual que é o eixo que essa bola vai estar se movendo, né? Ela vai estar se movendo no Z. É o eixo forward. É o único eixo que a gente não tem aqui ainda, né? A gente pegou o right, o up. E aí o terceiro eixo é o forward, que é em frente, né? Como se fosse em frente. Então aqui para a gente iniciar, é, pensar um pouquinho como é que seria o comportamento dessa bola. No Pong, sempre que você bate na bola, o seu goleiro encosta na bola e tudo mais, ela vai pegar uma diferença de ângulo. É um cálculo que a gente tem para pegar. Eu esqueci agora como é o nome do ângulo, mas a ideia é que a posição em que você encosta numa área de contato, ele vai pegar a posição oposta daquele ângulo com base num cálculo feito em 90 graus. É bem legalzinho aquele cálculo. E eu acho super interessante, pessoal, deixar esses comentários assim sobre matemática, sobre percepção, sobre como é que vocês vão estar analisando as coisas, porque muitas das vezes a gente vem para a área de desenvolvimento de jogos e a gente acha que é só fazer de qualquer jeito e que vai dar certo e não é bem assim, tá? A gente faz as coisas com embasamento. Então, tudo que a gente está construindo, ela tem um motivo, tem uma explicação, tem um porquê de ser daquele jeito, tem razão para ser daquele jeito, tá? Então, é sempre interessante que vocês se apoiem nessa busca, nesses sentidos, para vocês estarem construindo alguma coisa. Tá aí o Matheus, estava aqui no chat ainda agora, ia chamar ele para falar sobre criação de conceito, de artes conceituais. Sempre que a gente vai fazer uma arte conceitual, a gente utiliza elementos do mundo real para criar esses conceitos. Então sempre tem um pouquinho de contexto da realidade, do que é possível, o que é não possível ser feito, tá? Isso faz muita diferença para o processo criativo e também para o desenvolvimento em si. É, Vamos lá, então, pensando um pouquinho nesse contexto, o movimento que eu quero para a bola, ah,
ele vai iniciar vou criar um novo script aqui, né? Chamar ele de ball movement. Ah, alter. Bora lá. Abrir aqui o script. Vamos tentar. A ideia inicial é que essa bola ela se mova até aquele lado de lá. Ela se mova daqui da frente, né? Vai e volta. Vai voltar para essa aqui. Pode bater aqui na parede e fazer zigzag e tudo mais. Eu tô pensando um pouquinho em conhecer essa, entre aspas, aleatoriedade da direção da bola, tá bom? Então, é, pega alguns valores específicos. Vocês podem ver que eu tô tentando deixar a coisa bem simples, bem básica mesmo. Porque como eu só tenho 2 horas aqui com vocês, e apesar de estar falando e trocando ideia o tempo todo, eu tenho esse escopo limitado justamente para mostrar para vocês que esse limite, ele dita muito do que você é capaz de fazer. Então isso daqui é muito importante. No final eu quero falar, eu vou tentar demonstrar para vocês sobre a experiência que eu tive semana passada, tentando fazer um pequeno protótipo em um limite de 2 horas por dia. Então, vamos lá. Começar aqui. A bola também vai ter um movimento, né? Uma velocidade, perdão. É, provavelmente essa velocidade ela vai ser maior do que a do jogador. Por quê? É interessante que o jogador tenha um desafio. Então, se a bola for mais devagar que ele, então ele não vai ter um progresso ele não vai ter um progresso de dificuldade dentro do jogo, né? Isso acaba sendo frustrante muitas das vezes. Falando isso também, eu me toco de que tem uma mecânica muito legal que é o aumento progressivo da dificuldade. A gente pode criar uma função para ir aumentando aos poucos essa velocidade, né? Então, na hora que iniciar aqui o jogo, na hora que iniciar a simulação, essa função start, ela roda na hora que o jogo inicia, o objeto carrega na cena, e aí na hora que o primeiro quadro, o primeiro frame do objeto vai ser iniciado, essa função roda. E aí antes de acontecer alguma coisa naquele primeiro frame ali, a gente pode dizer o que a gente quer que aconteça com esse objeto, né? Nesse caso, a gente quer pegar um ângulo, a gente quer pegar um ângulo 0,180. Eu tô botando 180 porque a ideia cadê a rotação? 180. Eu vou precisar testar para ver se não vai ser 180 ou menos 180. Eu tô em dúvida agora. Mas a ideia é que a gente possa pegar somente.
somente essa região aqui da frente. Oxi, desculpa, meu mouse tá. Essa região aqui da frente dele, ó, esses 180 graus aqui da frente. Então ele sempre vai iniciar o movimento indo para aquela direção. A ideia é mais ou menos essa. Agora eu preciso testar para ver se é 180 ou menos 180. Estou em dúvida. Mas vamos lá. E depois pegar um direction. É, hum, é isso, vai ser isso. Tá, aí eu preciso. ah, Aqui é o 2 direction. Basicamente é isso, né? E agora eu preciso. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vocês lembram que eu falei mais cedo que precisa de uma matemáticazinha e tudo mais? Para que isso? A gente vai pegar um vetor direção, a gente vai definir qual que vai ser a direção que essa bola vai estar se movendo, e aí a gente vai calcular com base no ângulo aleatório que a gente pegou. Então, nossa, não vou pensar nisso agora. Vamos lá. E aí, com base nesse ângulo aleatório que a gente pegou, a gente vai calcular o cosseno e o seno desse cara para a gente poder ir em uma direção. No final, a gente está normalizando porque esses valores aqui, eles vão simplesmente indicar uma direção, eles não vão indicar força, né? Isso é um pouquinho naqueles conceitos de física que a gente aprendeu lá na sexta, sétima série sobre vetores e forças. Nesse caso, eu estou pegando apenas um valor entre 0 e 1 para dizer para onde que eu tenho que ir, qual que é a direção que eu tenho que ir, ao invés de dizer o quão rápido eu tenho que ir. Eu vou deixar para esse quão rápido ser dito aqui no update, né? Então, this transform.position é igual a this transform.position vezes speed vezes time delta time. É isso mesmo? Não. Aqui com mais. E agora sim o direction. Só que no caso, o meu direction é um vector 2. Foi isso que eu acabei de visualizar. É, eu só tô pegando a direção do vetor, né? Para o eixo X e o eixo Y. Eu não tô levando aliás, para o eixo X eu não tô levando em consideração aqui o eixo Y. Mas eu vou deixar assim por enquanto, para a gente pelo menos visualizar o resultado inicial. E aí a gente vai fazendo pequenas adaptações à medida que vão aparecendo. Bora lá. Tentar rodar. Name speed. Underscore. Foi. Agora eu preciso puxar o meu script de movimento para dentro do meu objeto, né? Então eu vou puxar aqui para um inspector que já está selecionado. Vou dar um speed para ele de 5. E agora é hora da verdade. Se eu tiver codado certo, é para essa bolinha ir para frente aqui na direção do azul. Uma direção aleatória qualquer. Tão aleatória não, né? Ele foi para baixo no caso, né?
Vamos ver aqui qual a direção que ele pegou. Ele está se movendo, ó, no X e no Y. Então pegou literalmente o seno e o cosseno das posições. Então aqui outra informação que eu tenho, não, quase informação. Eu sei que ele está vindo ou para essa região de baixo ou para a região da direita, né? Por causa dos 180 graus. Mas esse aqui já foi um ótimo início. Gostaria de levar para frente ali, né? Tá, tudo bem. Já temos um ótimo início. Vou tentar trazer esse cara mais para cá para a gente poder visualizar como que faria para levar ele para frente, né? Ele tá indo para baixo aqui para a direita, porque ele tá levando em consideração só o x e o y aqui, o seno e o cosseno. Se eu começar algumas modificações, como o vector tree aqui, e pegar outros valores, por exemplo, né, cosseno do ângulo, eu vou começar a orientar esse cara para uma terceira direção, né? Ah, aqui em cima vai dar errado, um ângulo qualquer. Então, se eu pegar o ângulo, essa aqui não tem, cosseno, ixi, também não tem? Ah, tá aqui, cosseno é 90, cosseno é zero, se for 180, dá menos um. Então, se eu pegar o seno de 180, é zero, é um. Então, aqui não é interessante que seja cosseno, né? Porque se for menos um, ele vai acabar indo na direção que a gente não quer. É interessante que seja seno aqui também. Então aqui ele está indo de zero, cosseno, ele está indo de um a um. Aqui ele vai de um a menos um, que é de zero a 180 é de um a menos um. Aí, zero. Aqui ele vai de zero a um. E aqui também ele vai de zero a um. Agora eu tenho que colocar isso em coordenadas aqui do nosso carinha, né? Então, esse cara aqui, ele vai de menos um a um. Não entendi. Basicamente, na minha orientação aqui do meu cálculo, eu preciso pegar um valor em que seja possível eu pegar toda essa região aqui, ó, da esquerda e da direita. Então, os meus valores que me trazem para essa região são valores que vão de menos um até um. Isso aqui tá claro para todo mundo? É interessante, lembrem sempre, é interessante porque a gente tenha fundamentos com base na matemática, na realidade e tudo mais. Então, se eu vou fazer um fundamento de menos um a um, eu vou pegar o valor do meu cosseno. Por isso que eu estou usando aqui o cosseno, né? Deixa eu confirmar mesmo. O cosseno de zero é um e cosseno de 180 é menos um. É isso mesmo. Então, se por acaso ele pegar zero, aqui vem um, ele vai para o lado positivo. E se ele pegar 180, ele vai pro lado negativo. Seria invertido aí, mas não faz diferença pra gente, né? Se for invertido ou não. Nesse caso aqui, o segundo valor, que é o y, do mesmo jeito. Eu preciso pegar os valores que vão de um a menos um. Então, na verdade, todos eles vão pegar os valores de cosseno, né? Bora tentar desse jeito aqui.
E eu vou diminuir a velocidade desse cara pra gente ver ele andando bem lentinho mesmo, só pra gente visualizar se tá indo de acordo com o nosso interesse ou não. Pausa aqui. É, puxar esse cara pra ficar solto aqui pra gente poder ver os dois ângulos, né? Então ele tá indo pra baixo aqui, ó. Mais ou menos na região que a gente tava, que eu queria, né? Então aqui tá legal, essa direção. Eu vou criar uma função aqui rapidão, galera. Não é que seja importante, mas é legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui para dentro de uma função. Eu vou fazer assim, ó. Public não. Void, pode ser. Void range direction. Para ele aleatorizar uma direção para a gente, né? E na hora que iniciar o jogo, eu vou randomizar uma direção. Para que que eu vou fazer isso? Eu quero criar uma função if input get key down e code t. Eu quero que quando eu apertar T, eu quero que ele zere de novo a posição dele e que randomize uma nova direção só para a gente testar vários valores para saber se a bola realmente está tendo um comportamento que a gente quer. Essas ideias assim que a gente vai ter, quero testar, quero fazer tal coisa e tal. Será que eu consigo fazer isso? É interessante para a gente ir treinando um pouquinho da lógica da própria Game Engine, para saber se a gente consegue melhorar o nosso conceito, o nosso código, até mesmo para desafios de lógica. Então aqui testar várias direções diferentes, saber se vai ter, se o comportamento esperado é. Aqui eu errei porque ele tá pegando a posição 00, né? Não era a nossa posição inicial. Mas tudo bem, não tem problema. Opa, tá indo para cima, tá bacana. Tá no eixo positivo, né? Ele não tá indo para trás, que é importante. Positivo, positivo. Opa, foi para trás. Isso aqui não é um comportamento esperado, não. Tá indo para trás. Ah, mas eu sei por que é. Ah, é por causa do cosseno. No caso é o seguinte, o eixo que define se eu vou para trás ou para frente, que é esse aqui, ó, é o Z, tá movimentando aqui, ele não pode ser cosseno. Era isso que eu tava achando um pouquinho estranho na minha cabeça, eu não tava lembrando o que era. Ué, mas ele é seno? Cosseno, cosseno e seno. Deixa eu ver aqui. Seno de zero é zero. Ele não vai para trás nunca. E o seno de 180, opa, seno de 180 é zero também. Ah, e o seno de 90. Tá tudo ok. Então por que que ele tá indo pra trás agora? Eu viajei na maionese agora. Mas enfim, eu acho que isso aqui não vai ser um empecilho grande nesse momento. A gente pode
Gente, isso daqui é muito importante. É uma dica assim que a nível de Game Jam, ela não deve ser menosprezada. É você simplesmente abusar do comentário. Então, se você identificou um erro agora e você tem outras coisas para fazer, principalmente no começo do jogo, no começo do desenvolvimento, faz um comentário ali e coloca a fazer ou fazer depois, alguma coisa do tipo. Qual é o comportamento esperado? É, eu esperava que a bola fosse apenas para frente, mas está indo para trás também. Conferir eixo Z apenas positivo. Pronto. Deixe um comentário que você possa olhar para o seu código daqui a 2 horas, 3 horas, 2 dias, e você saber o que que você estava fazendo e para onde é que você estava indo naquela situação. É super comum você pegar um trecho de código um dia depois, 2 dias depois, e você não lembrar muito bem, com tanta clareza também, o que que você estava fazendo naquele determinado momento. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, ainda mais eu que sou distraído. Tá legal. Agora eu quero fazer uma última coisinha assim, dos primeiros passos que eu considero muito importante para gente, é, para gente que tá pegando assim na Unity pela primeira vez e tudo mais. Pode parecer bobo, mas juro para vocês que faz muita diferença a gente se familiarizar com esse tipo de situação. Quando a esfera aqui na. Esfera não, não é esfera. Quando nossa bola quadrada aqui do Kiko estiver se movimentando, a ideia é que ela possa bater nessas paredes invisíveis e voltar. Eu ainda não sei o quão aleatório vai ser esse retorno da bola, a movimentação dela e tudo mais, mas espera-se que ela entre em contato com esses objetos e retorne. Para entrar em contato, esses objetos eles precisam ter uma simulação física, né? Eles precisam pertencer a um objeto de física que vai estar analisando se houve contato entre dois elementos ou mais, entre esses elementos, né? E aí, o que acontece? Existe na Unity um objeto chamado Rigid Body. Rigid Body. Existe outra forma de fazer? Existe. Você pode fazer os cálculos todos na mão, colocar lá dentro do update ou do fix do update, colocar o tamanho de uma esfera e fazer os cálculos perguntando na todo frame se tem algum outro objeto que está dentro daquela esfera, alcançando aquele eixo da esfera e tudo mais. Pode fazer tudo na mão? Pode. A gente precisa fazer? Não precisa. Então, esse é o maior conceito aqui da Game Engine, para passar para vocês. Tem muita coisa que já está feita na Game Engine. Por mais que vocês estejam explorando, a melhor dica nesse momento aí de exploração de conhecimento com a Game Engine e tudo mais é busquem procurar como que outras pessoas já resolveram esses problemas, porque com certeza qualquer problema que vocês possam imaginar assim, iniciante, trivial, tudo mais, alguém já passou por isso, né? Como criar um objeto, como entrar em contato com o objeto, como fazer uma classe, como interagir, enfim, diversas perguntas que podem ser o pontapé inicial para vocês explorarem coisas mais complexas. Então, nesse momento aqui, eu quero pegar a bola, essa bola verde aqui maravilhosa, e eu quero que ela entre com as paredes invisíveis. Para isso, eu vou desabilitar a gravidade do meu objeto, porque se ela estiver ligada, a minha esfera vai simplesmente cair no limbo. Isso não é tão interessante. E eu não vou marcar Iskinematic. O Iskinematic, ele geralmente é utilizado para objetos que vão ficar em uma posição fixa ali, parados, sem influência da gravidade. Elementos que vão usar isso daí são muito parecidos com elementos de próprios, de cenários. Pedras, casas, árvores. Geralmente são objetos que vão ficar ali numa posição sem receber efeitos da física ou efeitos da própria gravidade. Efeitos de física que eu digo efeitos de contato, tá?
Vamos lá. Então, é, estou em dúvida se eu vou precisar do string, mas eu acredito que não, porque ele não vai entrar em contato direto com o objeto, vai ser um contato físico. Então, o nosso objeto aqui, ele tem um colisor, não vai dar para mostrar para vocês, ainda mais porque tá verde no verde, mas ele tem um box collider. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o meu box collider, clicar bem aqui nesse botão de Edit Collider, eu posso clicar aqui nos quadrados, ó, e manipular à minha vontade, mas eu vou simplesmente alterar aqui o size deles. Não, acho que foi demais, vou botar 1.1. Tá, para que que eu vou fazer isso? Existe um conceito nos jogos que ele é muito simples, mas é que a gente aumenta um pouco os colisores para que o contato dos objetos ele seja mais, entre aspas, agradável para o jogador. Porque às vezes o modelo 3D ele tem uma posição, ele tem uma forma geométrica ali que, por mais que tenha contato, não seria adequado ou acaba deixando o jogo em si mais chato por conta desse contato que não era esperado. Um bom exemplo disso são os personagens que tem em jogos competitivos. Valorant passou por isso um tempo atrás com uma personagem chamada Sage. Ela tem um cabelo, um rabo de cavalo muito grande, um cabelo muito comprido, preso no rabo de cavalo. E esse rabo de cavalo, ele é erguido na nuca dela, né? Não é um rabo de cavalo baixo, ele é alto. E aí, em determinadas alturas, você consegue ver a cabeça da personagem, consegue atirar no cabelo dela e até matar ela, né? Então, esse não era um comportamento nada esperado dentro do jogo e eles acabaram tendo que mexer um pouco nos colisores dela por conta desse pequeno bug, né? E não era interessante. E acabaram até alterando um pouco do cabelo dela para encaixar melhor na dinâmica do jogo. Tá aqui, tá bom desse jeito, aumentei só um pouquinho. Isso aqui vai servir, em algum momento, talvez eu troque esse modelo, né? Botar uma bola quadrada mesmo, sei lá, uma bola, uma esfera, ou um quadrado circular. Esqueci o nome agora do novo, do novo quadrado circular. Não sei se é esfera ovalada, não lembro agora o nome do cuboide que adicionaram no Blender. Mas é isso. Então, nesse momento aqui, o que está faltando para a gente agora é a gente verificar se a nossa bola aqui está entrando em contato com as paredes. Então, eu vou voltar aqui no nosso Ball Movement. Vou aproveitar que aqui é o local que a gente faz a direção e vou criar uma função. Criar não, utilizar uma função que já é padrão do MonoBehavior, que é uma função que verifica para a gente se já tem contato, se está tendo contato, né? Que é o onCollisionEnter. Essa aqui bonitinha, ó. Aí, basicamente, essa função, ela tem um parâmetro chamado CollisionOrder, que é basicamente o outro objeto que se teve a informação de contato, né? Como é que você sabe que teve colisão? Porque encostou em outro objeto. E aí o interessante é que a gente pode utilizar esse objeto, order, para a gente calcular a nossa reflexão. Pronto. Eu acho que é reflexão. O nome do cálculo matemático que retorna para a gente o ângulo oposto do nosso contato. Então eu consigo pegar, por exemplo, o ponto de contato que eu tive com esse outro objeto. Então seria order ponto ah, com context zero normal. Eu vou precisar ir pro Paint para explicar um pouquinho disso aqui. Eu juro que não vai ser demorado.
Eu preciso mostrar para vocês o que é esse cara, por que que a gente está pegando ele e qual que vai ser o nosso resultado a partir daí, né? Basicamente, a nossa esfera, ela tá aqui. Nossa esfera tá aqui. E a gente quer pegar, opa, a gente quer pegar ela e movimentar ela assim, ó, nessa direção. E aí, na hora que ele bater aqui, nesse cara, a gente vai ter o que a gente chama de, teve a direção de contato, tem a normal desse contato, que é um ângulo de 90 graus de acordo em contato com a superfície, nesse canto micro, assim, no caso. E aí a gente vai ter o ângulo de reflexão, que é um ângulo que é exatamente igual a esse daqui, só que para a direção oposta a partir do ponto de contato. Então, já errei aqui, né? Vou aproveitar esse mesmo ponto errado. Então, a esfera, no caso, ela sairia para essa posição aqui. Vou colocar uma coisinha diferente. Blá, blá, blá. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, ele entra nessa direção e sai nessa outra direção aqui. Então, na hora que a Unity já recebe esses valores aqui, ele já calcula isso tudo pra gente, praticamente. Tudo que a gente precisa fazer é colocar no código o ponto de saída. A gente vai precisar simplesmente mudar a nossa direção para utilizar um valor de reflexão do ponto de contato. Falando desse jeito parece até complicado, mas é como eu disse para vocês anteriormente, já tem formas disso ser feito. Existem várias formas disso ser feito. Então, uma delas é simplesmente pegando o nosso direction, atribuindo um novo valor de saída, reflection, da nossa direção atual e o nosso ponto de contato. Então ele já vai calcular isso para a gente. Eu acho que não é reflection. Deixa eu só olhar aqui a documentação do lado. Uh, unit reflection. Não é reflection, é reflect. Reflect. Basicamente, isso aqui é a mesma linha, é o mesmo código que explica isso daqui, essa parte da física, da matemática, do conceito que está por detrás ali do conceito que está por detrás do movimento do jogo, tá? Então, pessoal, não menosprezem a matemática, a álgebra, a lógica de programação para a construção dos jogos de vocês. Pode ser muito benéfico, vocês vão conseguir aprender muito mais coisas e aplicar muito mais coisas se vocês tiverem esse engajamento assim com esse estudo, né? Agora eu vou rodar a simulação, cruzar os dedos e torcer para que ele faça esse contato, né? Se tudo correr bem, a esfera. Que esfera, né, mano? A bola vai bater na parede invisível. Olha só, ainda escolhi a parede mais próxima. Coisa boa. Ó, opa, perfeito. Ai, que maravilha, gente. Tudo certinho. Opa, bateu até agora. Que coisa bonita. Então, isso aqui é pouco do que eu imagino que vai ser um Pong 3D, né? Tentando reimaginar um pouquinho do que vai ser o Pong 3D. E aí a gente vai defendendo aqui e tudo mais. Mas vocês podem ver, ó, já dá pra ver, será? Acho que dá. Vai dar pra ver já. Ó, olha só que estranho.
parece não. A nossa esfera, na hora que ela entra em contato com esses objetos, como eu disse para vocês, a gente está fazendo um cálculo físico e, ó, ela já começou a distorcer a sua orientação, ela tá virando, tá girando e tudo mais, porque ele tem uma propriedade de física que é o rigid body. Então, ele está recebendo informações físicas de contato e está aplicando no seu elemento físico de acordo com seus cálculos, né? Então, para a gente fugir um pouco disso aí, a gente está usando o modelo quadrado, então isso vai ser super perceptível, já que ele tem ah, pontas afiadas, né? Ele tem pontas, sei lá, pontas pontiagudas, e isso tá nítido para a gente que ele está se movendo, né? Se fosse uma esfera, a gente não estaria tão nítido assim, né? E dependendo do conceito, seria até interessante. Se fosse uma bola de futebol, à medida que ela vai andando na grama, ela vai girando. Mas aqui, para o nosso caso, eu não quero isso. E aí eu posso vir aqui no meu elemento físico e remover essas. Esqueci agora a tradução de constraints. Nossa, não vou lembrar agora a tradução. Mas eu posso remover essas características de que ela vai rotacionar. Então, a partir de agora, o meu elemento físico ele não recebe mais influência da física do objeto. Ele vai ficar fixo naquela rotação ali. Mas é isso. A priori, a gente está muito bem. Muito bem, vírgula. Eu consegui fazer toda a parte simples, né, inicialmente. Agora tem 20 minutinhos, falta 40 minutos aí, mais ou menos, para a gente acabar a nossa oficina. Eu queria abrir a discussão para vocês nesse momento e perguntar se tem alguém que tem alguma ideia, alguma sugestão de mecânica que a gente possa estar aplicando aqui nos próximos 40 minutos. Ou, claro, queira perguntar alguma coisa, porque já está com quase uma hora que eu estou falando direto. Ou ninguém? Show. Então, Ô, tranquilo demais. alô, Opa, oi, alô. oi. Ah, Alô? Vou falar, perdão. Espera só um minuto. Pode ver. falou, Tem uma eu te escuto. sugestão. Alô? Pode Ó, mandar. a Diga. minha sugestão é quanto mais a bola bate nas paredes, mais a velocidade pode aumentar. Não sei se tu já pensou nisso. E Legal. define Isso. a velocidade máxima da bola, porque se não definir, né, ela vai quebrar esse cubo e vai atingir a velocidade da luz, né? Por aí mesmo. É por aí mesmo. O outro colega aí, diga aí qual é a sugestão, qual a ideia, a pergunta. Opa, eu queria saber se na Unity tem alguma. Tipo, no caso de, por exemplo, um jogo que eu não ia estar tão dependente assim de um esquema de física bem desenvolvido, igual já tem na Unity, né? Você comentou que se eu quisesse fazer um jogo assim bem mais simples, que não tivesse colisão, essas coisas assim. Tipo um plataforma de 64 antigo, tipo um Banjo-Kazooie, que ele é colado no chão, o rigid body ele proporciona é, um f- um- uma flutuância assim pro personagem, sabe? Tem algum Aham. componente na Unity que ele é mais que serve para isso e é de uma forma menos aleatória, assim, não aleatória, né? Mas tá menos dependente do uso de adicionar força e você pode mover ele de forma mais livre, sabe? Sim, sim. Tem um personagem, tem um componente que não vou dizer que ele foi feito para isso, mas ele vai te servir muito bem, que é o Character Controller. Vou mostrar aqui ele Hum. rapidão. Ah, is the object. É um cubo aqui.
Personagem de Minecraft aqui. Boa. Ai, ai, ai. Ela ficou muito pequeno. Ela tá isso pra ficar igual esse aqui. Chega, deu vontade agora de jogar Minecraft. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é só uma suposição, tá? Vamos dizer que esse daqui é o nosso personagem. Então, esse cara aqui, nosso game object, nosso personagem. Você vê que ele é um conjunto de elementos que tem várias coisas. Aqui pode ser o teu personagem do jeito que ele for. Os jogos de antigamente, eles tinham esse conceito de, como você falou aí de uma coisa mais antiga, SNES, não foi que você falou? Eu comentei do 64, que já era 3D, mas Isso. é essa época. Então, esses jogos assim mais antigos, do 64, do Super Nintendo, o 64 aí que foi revolucionário na parte de 3D, então ele já trouxe essa abordagem muito forte. Os elementos em si, eles eram separados, todos os objetos eram separados. E aí aqui na Unity a gente tem um cara, você vai pegar o pai deles, o pai de todos os elementos, e vai aplicar um Character Controller. Esse cara aqui, ó, ele vai te gerar esse shape aqui de esfera e tudo mais. Então, a partir dele é que tu vai conseguir melhorar, ó, aumentar o tamanho desse cara, a posição dele, o centro, ó. Então, isso aqui tudo é que vai ser uma coisa que vai ser calculada para o teu elemento, para o teu objeto. Não tem uma solução maravilhosa, não, tá? Tu vai ter que analisar bem o que que tu tá fazendo e como tu quer fazer. Diferente do Rigid Body, o Character Control, ele não tem influência da física, então tu precisaria criar a tua própria física, por exemplo, ah, tuas funções de gravidade, tuas funções de atrito, sei lá, se tu quiser grudar na parede, tu vai ter que ter um cálculo para deslize, para essas coisas, tá entendendo? Não vai ter como depender Entendi. da engine. E na verdade, já vi casos em que eles uniram o melhor dos dois cenários, né? Eles fizeram Hum, a parte de movimentação básica com Character Controller e depois utilizaram alguns conceitos ali do Rigid Body só para aplicar uma gravidade, uma física, uma rotação no objeto. Um não uhum, anula o outro, entendeu? Você pode utilizar, pode ir completando à medida que você for progredindo nos conceitos. entendi. Maneiro. Obrigado. Nada. Vamos lá, Cauê. Tentar adicionar agora a velocidade. Então, esse Max Speed aqui, eu vou setar ele. Vou dizer que ele tem 30. O valor máximo de 30. Só para iniciar aqui, eu vou poder alterar lá no editor, porque é public, né? Então, toda vez que eu bater aqui, eu vou pegar o meu speed e vou verificar if, se ele for menor que max speed, então eu quero que o meu speed aumente. Pensando aqui enquanto é que ele vai aumentar. Eu vou botar 0,5 e vou deixar dessa forma mesmo. Bom, ele vai aumentar bem devagarzinho, bem gradual e vai chegar na velocidade bem bacana. Só que aqui tem outra coisa. Para o jogo não ficar no limite máximo de velocidade o tempo todo, a gente vai dar uma recompensa para o jogador que conseguir defender a bola.
Então, o cara que defender a bola, ele vai reduzir a velocidade desse cara, né? Então, se other ponto, quem é esse cara? Como é que eu pego a informação dele? Eu consigo pegar, ó, nos elementos a gente tem dois atributos que são meio que identificados por todos os outros objetos, que é a tag do elemento e a layer, a camada. Essa camada, ela participa mais dos processos lá da física do jogo, da game engine e tudo mais. A tag, ela é mais popular entre os próprios objetos. Então, eu posso criar uma tag, inclusive já existe, chamada layer. Então, eu vou tentar pegar essa tag aqui dentro, né? Order.transform, acho que ponto tag. Não, acho que é assim, compare tag player. Se for player, então eu quero que o speed volte para um initial speed. Eu vou criar agora essa variável, velocidade inicial. Ela não é pública, ela é privada, ninguém vai poder alterar ela. E na hora que começar o jogo, initial speed vai receber o valor de speed, né? Que é o valor que ele vai iniciar. Agora que eu tenho o initial speed, eu posso fazer o seguinte. Ao invés de ser isso aqui, ó, eu posso pegar o valor de max speed e dividir por initial speed. Para quê? Porque agora eu vou ter um crescimento que sempre vai ser igual e vai chegar até o limite de max speed. É bobagem minha, mas eu queria que o jogo ficasse no crescimento sempre constante. Então o jogo sempre vai ter um crescimento constante, porque esse valor aqui sempre vai ser igual. Sei lá, max speed é 30, inicial é 5. Então 30 dividido por 5 é 6. Então a cada batida ele vai aumentar 6, 6, 6. O que chega a ser bastante coisa, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso aí. Então, 30 dividido por 4, 27,5. Não chega a ser bacana, não. Eu acho que eu vou voltar com a ideia e vou deixar 0,5 mesmo. Aí, se eu defender, ele perde toda a velocidade e volta para a velocidade inicial. Bora ver aqui na prática, né? Como é que ficaria. Não sei se eu vou conseguir defender de fato, né? Porque como a direção ela vai ter um quesito meio aleatório aí no meio, né? Eu não sei se vai conseguir chegar até mim. Mas uma coisa que a gente vai ver bem claro é a velocidade do cuboide aumentando. Já dá pra ver que aumentou um pouco. Talvez não esteja tão claro aí para vocês, mas aqui para mim já consegui notar a diferença dos pixels. Opa. E agora, eita, parece que ele foi aumentar. Pera, vai. Oh, oh. Oh, parece que foi para aumentar, que isso? Bem rápido. Oh, foi embora. Ixi, Foi-se foi embora. embora. Bugou um pouquinho. Só um pouquinho. Isso daí acontece, galera, por causa do efeito da física. O meu colisor, vou mostrar aqui. O meu colisor que deu problema foi esse daqui. Ele tá um pouco fino. E aí acontece que na hora do contato, para ele calcular, imagina que ele fez um efeito de física em um frame
e no outro frame ele moveu o cubo e naquele espaço de tempo ali em que ele moveu, ele já não estava mais sob influência física. E aí, pelo meu colisor ser pequeno, ele bugou a física do jogo, o colisor foi embora e não entrou em contato com o espaço que tinha aqui dentro. A gente resolve isso de forma fácil, apenas aumentando aqui o tamanho do colisor. Vou aumentar mais aqui, botar 2. Só isso aqui deve resolver. Aí eu tenho que aumentar para todos. 2, top, left, right. 2, top, 2, back, 2, 2 também. Aí, talvez isso aqui já resolva pra gente um pouquinho desse problema, tá? Ah, show! Ah, agora aqui, pessoal, eu vou brincar de ideias com vocês, vou dar algumas dicas, né? Nesse momento é importante, a gente está com 1h30, falta 24 minutos para acabar a nossa mini jam, da Zen Game Jam. E aí eu queria explorar um pouco com vocês conceitos de game design e questão de agilidade de tempo. Tenho certeza que ontem o Alexander falou com vocês sobre os desafios que é o gerenciamento de tempo e talvez ele tenha abordado, talvez sim, talvez não tenha abordado a questão do nível de consciência. Então a gente precisa ter um nível de consciência de saber o que que a gente sabe fazer, quanto tempo que aquilo ali demora, quanto tempo que vai consumir da nossa parte e como a gente pode administrar o nosso tempo para ser efetivo nas atividades que a gente está executando. Então, nesse momento aqui, para vocês, eu não tenho um jogo. Isso aqui precisa ser claro. Eu não tenho um jogo. Um jogo precisa de, entre aspas, começo, meio e fim. E eu não tenho. Eu tenho uma bola que está batendo em todos os lados e aumentando a velocidade. Para ser considerado um jogo, eu preciso ter, sei lá, uma pontuação, uma forma de ganhar, uma forma de perder. Então, nesse caso aqui, vamos dizer o seguinte: vamos dizer que a gente precisa de um objetivo bem claro. Eu preciso rebater a esfera, que esfera? Eu preciso rebater a bola 5 vezes para ganhar a primeira fase. Então ela não pode bater na minha parede e eu tenho que ganhar, eu tenho que bater nela, eu tenho que defender 5 vezes. Como é que eu faço isso? De maneira bem simples. Aqui eu tenho vários colisores e eu tenho um que é o Collider Front. E esse colisor especial, eu vou chamar ele de. Aliás, chamar não. Eu vou dar uma tag para ele, vou criar uma nova tag, adicionar aqui e vou chamar ele de Goal. Não vai ser Goal porque vai ser conflitante. Vou botar Defender. Vou lá no meu Collider de novo. Cadê? Tá aqui. Vou selecionar o Defender agora. Agora ele é a minha defesa. Vou ver se ele não tá encostando aqui no personagem. Acho que não, né? Ah, não. Não parece que esteja. Beleza. Então, mais uma vez, na minha bola, eu vou fazer outra verificação. Vou verificar agora se ele está colidindo com um defender. Se ele estiver colidindo, eu vou fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, subtrair pontuação ou encerrar o jogo. Não sei. Talvez aqui seja interessante a gente ter um estilo de jogo que a gente possa subtrair a vida da personagem, né? Talvez ter ali 3 corações e toda vez que bate na parede a gente perde um coração. Sei lá, dando ideias. Então, por conta dessa ideia, eu gostei e vou fazer isso agora. Vamos adicionar aqui um script que vai ser o nosso player health, nossa vida do jogador.
Vou acelerar bastante agora porque eu quero entrar na etapa de aceleração. A gente precisa ter esse nível de consciência. Então, public int health. Eu vou começar com o valor de 3. Vou criar uma função aqui, public void take damage. Vou Mano, dar tua um voz tá amount. travando. A tela tá travando muito? Aqui pra mim tá tranquilo. Acho que Então deve acho ser que aí, pode ser pra mano. ti. Eu não sei se alguém Beleza, mais então falou alguma coisa continuando. no chat. Vou deixar esse valor aqui. Na verdade, eu vou tirar para que não fique muito confuso. Então, take damage. This health menos menos. Basicamente, eu estou subtraindo um valor da vida. E se chegar em zero, se this health igual a zero, do game over. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Nesse momento aqui, eu vou subtrair a pontuação do jogo. Eu vou procurar o cara, né, chamado... ah, essa aqui é uma função específica da Unity, né? Get component, né? Find object of type player health take damage. E aqui o que, que eu estou fazendo? Eu estou procurando em algum lugar o meu player health, estou pegando ele, chamando essa função aqui de busca e estou chamando a função de tomar dano. Aqui, pessoal, é interessante a gente tomar cuidado porque num decorrer de um jogo um pouco maior, essa função aqui pode ser chamada mais de uma vez. 2, 3, 4, 20, 30, 100 vezes. Quantas vezes eu vou chamar aqui? 3 vezes. Eu só tenho 3 vidas, então essa função só vai ser chamada 3 vezes. Preciso me preocupar com o nível de escalabilidade desse código? Não. Para um nível de game jam, para um nível de mecânica, protótipo, a gente pode ir fazendo dessa forma até determinado nível de consciência. O que que vai dar esse nível de consciência? Experiência. É você fazer um protótipo, 2, 3, 30, 40, 50 vezes, e aí tu vai chegar um momento, faz parte do teu aprendizado, criar um nível de consciência. É chegar a um determinado momento em que você fala assim, isso daqui tá errado. Por que que tá errado? Porque você vai ter um nível de conhecimento que vai poder fazer a sua autocorreção. Você vai fazer a autocorreção. É exatamente isso, tá? Então, isso faz parte do aprendizado. Criar um nível de consciência para autocorreção. Beleza. Depois que tá aqui o meu damage, take damage, bababá. O que mais que eu falei? Vamos gerar uma pontuação também, né? Encostar no defender, eu eu perco vida. Mas se encostar no player, eu quero que o player ganhe pontos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou criar outro script, chamar de player score. Aí eu vou criar uma variável public int score. Eu vou deixar bem simples mesmo. Public int score. Então aqui eu posso public void game score. E também posso dar um lose score. Int amount. Int amount. Então o meu score vai receber amount ou vai perder esse amount. E aí aqui eu vou fazer uma nova função chamada void update UI. Isso aqui é só um detalhezinho que eu vou
caprichar aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Só porque eu já estou aqui do update story UI. Então aqui eu vou chamar essa função. E aqui também. Toda vez que eu ganhar ponto, eu quero atualizar o score lá e mostrar para todo mundo que eu estou ganhando novos pontos. Então, basicamente é isso. Aqui não precisa desses valores, né? Aqui é 0. Ball movement. Aqui agora eu quero fazer a mesma coisa que está aqui. Aqui em vez de player health, eu quero player score. E em vez de take damage, eu quero gain score. Vou passar um valor arbitrário qualquer, eu não tenho ideia. Vou deixar 10 mesmo, só para ficar bonitinho lá nas somas. E vou deixar o player health desse jeito mesmo. Seria legal também, né? Se a gente tivesse, além de uma forma de perder vida, a gente tivesse uma forma também de ganhar vida, né? Gain health. Então, this health, mais. Uma forma do jogador, sei lá, a cada 100 pontos eu ganhar um ponto de vida, até o limite máximo de 3, né? Não sei, pensando aqui nas coisas, max health, 5, if this health, knock max health, então ele pode ganhar vida, aí ele ganha vida. Pronto, basicamente é isso. Umas funçõezinhas, gente, essas funções, apesar de simples, elas vão moldando uma parte muito importante do jogo de vocês, a parte da dinâmica. Então, o jogo ele tem uma mecânica, que é eu movimento o personagem, a bola bate na parede e dá um rebote, o jogador defende a bola e a bola, sei lá, destrói a pontuação, não sei. A bola causa dano no personagem. Não sei. Essa parte de mecânica, elas geralmente são feitas a partir de verbos, né? Causar dano, perder vida, ganhar vida, movimentar. São verbos mesmo no infinitivo, na maioria das vezes. Enquanto essa parte aqui que está sendo construída aqui nesse momento, com essas funções, é, de juntar um pouco da mecânica do jogo a um nível de movimento, de criação, construção, é o que a gente chama de dinâmica. É o que deixa o jogo mais fluido, é o que deixa o jogo mais animado, divertido, difícil. Poxa, a gente olha mesmo para um jogo estilo Dark Souls, a primeira coisa que você pensa é que o jogo é difícil. Por quê? Porque ele tem uma dinâmica complicada. A mecânica é simples, é bater e não apanhar. Muito simples. Você pode comparar essa mecânica com qualquer outro jogo de Super Nintendo, de Play 2 e tudo mais. Mas a dinâmica do jogo Dark Souls é tão forte que foi feita um gênero de jogo somente para esse estilo. O gênero Souls, Souls-like, tá bom? Então, dinâmicas, elas são muito importantes. Ah, voltando aqui, eu devia ter clicado primeiro e falado depois, eu não lembrei aí desse reload maravilhoso aí da Unity. É. Ah, foi mais simples do que eu esperava. Mas agora a gente tem Play Score e Player Health. Então, faz sentido pra gente o Player Health fazer parte do player e o Player Score, entre aspas, também. Só que no nosso caso, vamos pensar de duas formas. Primeiro, o Player Score não faz sentido no jogador, porque a gente vai lidar com interface e isso não é tão interessante assim para ficar dentro de uma variável de controle da personagem e tudo mais. Mas segundo, a gente está fazendo um jogo super rápido para uma mini game jam. Então, não tem problema nenhum a gente aloprar aqui e colocar os valores aqui dentro. Esse valor do score ele vai iniciar a zero, eu só deixei ele público para a gente poder acessar ele de forma mais simples aqui no. Cadê? Aqui no Game Score, eu nem pensei. É, E agora, uma outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, pessoal.
quem estiver fazendo o jogo sozinho, para quem estiver fazendo o jogo dentro de uma jam, ou para quem estiver fazendo para si mesmo, para explorar as coisas, busquem assets. Busquem materiais que vocês possam reutilizar, coisas que vocês possam acelerar o protótipo de vocês, acelerar o desenvolvimento e tudo mais. Esse daqui é um site, é o Kane, bem popular, que tem vários desses assets, ó. Fica bem bonitinho, a interface e tudo mais. Eu não vou pegar, porque senão eu vou demorar muito para baixar o material, colocar lá no projeto, escolher o certo e tal. Mas eu gostaria muito de pegar, por exemplo, um coração e colocar lá no. É como se fosse a vida da personagem, né? Você pode pegar um asset que tenha, dar uma olhadinha aqui rapidão em algum que tem um coração. Uai. Ixi, não vai ter nenhum que tenha coração, não. Ai, mas que triste. Só porque eu queria um coração. Não vai ter. Mas a ideia era essa, né? Procurem um asset bacana, alguma coisa que possa dar o que a gente chama de juicy no jogo, né? Dar uma açucarada, dar uma mexida assim bacana, né? Porque no final das contas, esse jogo que vocês vão estar apresentando faz parte de uma competição, faz parte de uma obra que vocês estão produzindo, é um produto que vocês vão vender, é um item que vocês estão deixando características de vocês dentro da obra. Então é interessante que vocês possam fazer com que outras pessoas se apaixonem pelo que vocês estão produzindo de certa forma, tá? É só uma dica mesmo a mais para encorajar a qualidade gráfica do material de vocês, uma obra audiovisual. Por fim, eu vou só adicionar aqui a UI, porque eu comentei mais cedo, e eu quero apresentar para vocês um text. Ele vai importar esse MP Essentials aqui, basicamente. E eu quero só exibir o número score lá aumentando para vocês verem, e talvez a vida diminuindo também. Vou colocar aqui a vida, ver se eu consigo colocar. A gente vê só um objeto. Cortou. Ainda não. Tá aí, foi. Ele já adiciona o texto aqui pra gente. Mexer com interface é um objetozão gigante que aparece aqui no meu canvas, né? Então aqui é o meu User Interface. Esse cara aqui, eu vou alocar ele aqui no cantinho. Pois é. Vou colocar aqui 10.000. É um valor bem alto, só para a gente poder calcular aí, mais ou menos. É, tá legal. Aqui vai ser o nosso score text. E eu vou fazer outro que é o nosso health text. O nosso health text ele vai ser oposto ao que esse cara. Nosso health text, o valor máximo é 5, então eu consigo botar aqui. E aí, voltando lá para o nosso código, no player health, eu vou criar uma variável pública para aparecer lá no editor. Text mesh from UV health text. Aí aqui em cima eu preciso importar esse cara, tmpro. Se nada tiver dado errado, vai aparecer aqui no editor e a gente vai poder manipular o valor dele. Parece que deu tudo certo. Então, aqui no player, tá aqui ó, nosso health text. Puxar para cá, health text. E aí eu vou fazer uma função, mesma coisa lá da outra, né? Void update UI. Vai simplesmente pegar o health text, o texto dele,
e vai colocar o nosso health.string. Somente isso. Então isso vai ser atualizado aqui no take damage, na hora que ele pegar dano, e aqui quando ele ganhar vida. Se ele ganhar vida, né? E aí eu quero mais um, quero atualizar o outro, que é o play score, que ainda não tá. Vai fazer vou fazer a mesma coisa, copiar essa e essa. MPro, text, health text, agora vai ser score text. Aqui no update UI, ponto text, vai receber o nosso score.string. Basicamente é isso. Se tudo estiver certo, a gente vai testar e vai ver as pontuações subindo e descendo. Ah, um pequeno detalhe. Incluí aqui as funções de start, mas é importante que void start. É só a gente dar um update UI aqui, na hora que começar o jogo, ele vai pegar, né, o valor score vai ficar zerado, e aí ele vai dar um text zero aqui só para a gente carregar o primeiro valor no score e o primeiro valor na vida, né? Então, mesma coisa aqui, start, update UI, start, aí ele vai pegar o valor de 3 e vai colocar aqui no health text. Pronto, basicamente é isso, vamos testar. Então, tudo tem que ficar com os valores iniciais, 0 e 3. Eu devo perder vida, e se eu for bom o suficiente para ganhar aqui alguma pontuação, a gente vai ver o valor da pontuação subindo. É só para garantir que a gente vai ver o valor da pontuação subindo, eu vou aumentar o tamanho do meu carinha, do meu goleiro. Eu vou ser enorme aqui e vou tentar. Vamos lá, aqui tem que zerar e aqui tem que aparecer 3. Opa! Ah, perdão, perdão. É, Aqui eu não tenho um cara, não setei ele, o score text. Então é isso. Na hora que iniciar agora, sem erros. Já podia ter defendido, é isso mesmo? Ó, perdi uma vida. Legal, já perdi uma vida. Que bom que tá funcionando. Oh, poxa, na hora que eu falei que tava funcionando, né? Incrível, incrível. É, Ao que tudo indica, parece que essa física, ela não vai ser tão boa assim, né? Parece que a gente vai ter alguns probleminhas aí, de acordo com a velocidade que estiver aumentando e tudo mais. É, Seria legal se pudesse fazer alguma física mais detalhada para a gente impedir essas colisões, para evitar. Existem algumas técnicas que fazem com que a gente preveja colisões futuras, mas só que para esse momento não tem como eu estar mostrando como é que ficaria, porque ela é uma técnica bem mais extensa, precisaria de pelo menos umas 2 ou 3 horas para falar só sobre ela. É, Mas é isso, pessoal. Já está dando aqui 9 horas, o horário que eu tinha reservado para ficar com vocês. Só queria deixar para vocês o convite aberto. Eu tô lá na Game Guild à vontade, para vocês perguntarem, trocarem ideia, falar sobre o começo, sobre o intermediário, sobre os avanços que vocês estão fazendo, tirar dúvidas. Vocês podem chamar aqui em algum horário, a gente pode vir aqui e trocar uma ideia no Discord.
Game Guild está à vontade para receber vocês, receber as dúvidas, trocar ideia. Acompanhe as nossas atividades lá no site, no blog. E queria abrir aqui um último momento para troca, troca de conversa mesmo, perguntas, respostas, a gente saber se foi fácil de acompanhar, coletar algum feedback com vocês, foi fácil de acompanhar, se tem alguma coisa que a gente pode acelerar mais, essa parte de codificar é difícil de acompanhar, ou a gente pode pegar um conteúdo mais complexo. Rapaz, já pode pegar outros conteúdos aí complexos. Foi show. O Alexander tá por aí? Tô aqui, cara. Poxa, cara, é isso. Tô. Infelizmente, vou ter que dar uma saída. Queria te agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, tá? A gente volta daqui a 2 dias, preparando aí um conteúdo, como o Cauê falou, um pouco mais complexo e vai dar uma acelerada mesmo, uma guinada. Eu queria pegar mesmo do pessoal se dava pra gente já chegar batendo aqui na porta ou se a gente tinha que acompanhar um pouquinho mais devagar, ver como é que tava quem fosse participar, né? Beleza. Beleza. Não, cara, show de bola. Eu não consegui acompanhar 100% da live aqui, mas agradeço aí a sua força, cara, sua ajuda para essas aulinhas de Unity. A galera aí, aposto que vai gostar. Tá bom? Obrigadão, Germano. Valeu, valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexander. Até mais. Valeu, turma. Até mais. Tchau, tchau.